Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, amigos da Nova, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez entrando na sua residência, sempre para levar para você uma proposta de um programa diferente. Você que não gosta de novela mexicana, que prefere algo mais interessante na sua televisão, seja muito bem-vindo ao nosso Toque de Bola de hoje. Estou percebendo um visual diferente, né? Abre um pouquinho aí para a gente mostrar, Léo. Essa parede aqui é uma das ideias de um cara que a gente conheceu recentemente e que tem mostrado, né? Eu estou falando dessa parede aqui, Léo, você está mostrando o Hinaldo Freire. Eu quero que você mostre aqui a estrutura do restaurante, isso. Porque ele foi vice-presidente de marketing do esporte, estou falando do Laércio, que é o proprietário daqui do Chalé 92, onde o nosso programa itinerante está fazendo hoje o Toque de Bola. Vocês vão ver, nós vamos mostrar imagens durante o programa de alguns setores, o que ele fez, né, com o restaurante, uma casa que está tombada aqui nas Graças, e ele transformou um restaurante para lá e agradável. Para você ter uma ideia, esse local onde nós estamos fazendo hoje o Toque de Bola, ele é um local que tem vidro em cima. Eu me lembrei do Figueira Rubaiá, um restaurante em São Paulo que é espetacular. A ideia é colocar um vitral em cima onde você possa, com chuva, com sol, ficar num ambiente aberto, agradável e poder se confraternizar, poder assistir a um show de jazz, ter um palco ali pequenininho, ter um telão para você ver os jogos. Essa é a ideia do Chalé 92. Então é daqui que nós fazemos hoje o Toque de Bola e com um convidado que dispensa apresentação, um parceiro, um amigo, um cara que eu gosto bastante das conversas que tenho com ele, porque um dia ele vai ficar triste. Um dia, estou esperando esse dia, espero que esse dia não aconteça, porque eu nunca vi o Hinaldo deixar de sorrir. Isso é que é importante, é você saber viver, saber levar a vida. Você está com quantos anos, Hinaldo? Eu vou fazer esse ano 50 anos. A nossa idade, eu estou com 50 também. E assim, a gente tem esse ponto em comum, né? Eu sou perco amigo, mas não perco a piada, entendeu? A mulher, eu vivo passando mensagem para ela. Quando vem alguma coisa para tirar onda com alguma brincadeira dos amigos sobre mulheres, eu passo para ela e sei que vou levar uma surra quando chegar em casa, mas perco o amigo, perco a esposa, mas não perco a piada. E eu acho que é assim que a gente vai vivendo. O Hinaldo Freire, um dos maiores fisiologistas que existem aqui em Pernambuco, sem dúvida alguma, no Brasil. Um cara que trabalhou para fazer essa carreira dele, né? E tá brincando. Já são 20 anos de esporte, não? 20 anos, Léo. O tempo passa, né? Lembro de você como setorista lá com a gente, né? Lá em 1996, quando a gente estava começando no esporte. Na primeira Copa do Nordeste, treinador Givanildo, preparador físico Hélito Vero. E a gente Foi em 94? 94? É. Então já passou de 20 anos. Pois é, e você está se lembrando de mim, você falou 96, eu fiquei pensando, porque eu tinha ido para a gerência do Náutico. Foi em 94 a Copa do Nordeste, a gente passou um mês lá em Maceió, lembra? Isso, exatamente. Mas a Copa do Nordeste foi em 94. Então ali eu estava como setorista do esporte, 96 saí para o Náutico e depois a gente voltou para fazer o nosso programa. Rinaldo, vai começar, atenção torcedor, vai começar uma batalha aqui, uma batalha que eu estou há muito tempo para ter essa conversa com o Hinaldo Freire. Porque houve uma mudança na preparação física, na medicina, na tecnologia, para o conhecimento físico muito grande. Quando eu jogava nos juniores do esporte, 84, 85, a gente não podia beber água. Era proibido beber água. Você ficava com dor, o nome era dor desviada, mas a gente fala dor de viado, que era aquela dor que tinha por baixo da costela, lembra? Isso. Não era isso? Perfeito. A gente não podia beber água. Eu subornava, entre aspas, que Deus o tenha, meu amigo Almir Trombada, que era preparador, que era massagista. Eu dizia, Almir, eu vou levar uma pancada, ai, ui, tu vai com aquela bolsa de gelo, agora não bota água do esgoto, não bota água decente mesmo dessa vez. Aí ele botava para eu dar uns 3 goles d'água, pagava um cruzeiro, sei lá quanto a ele, para poder beber água. E tinha um tal de subir degrau e descer degrau, que Romeu Krause imputa até hoje a minha artrose, aquele tipo de exercício. Então houve uma mudança muito grande, eu queria que você já começasse falando daí. Muita coisa mudou de 80 para cá. E o que é que mudou para melhor, o que mudou para pior? Se é que houve alguma coisa de involução na preparação física para você, Hinaldo? Bem, Léo, na verdade, se a gente for retratar a preparação física dos anos, por exemplo, 80, 90, a gente via muito o volume exacerbado nessa preparação física. Então, lembro muito bem quando a gente começou,
Às vezes a gente levava um time para a orla de Boa Viagem e os caras iam fazer 8 quilômetros, 10 quilômetros, 12. Eu fazia 10 quilômetros, areia fofa, areia dura, da Igrejinha de Piedade até o Pina, depois fazia polichinelo, que eu não sei até hoje para que servia. E mais engraçado, a gente deixava o elenco ali na pracinha de Boa Viagem e depois ia lá para o Pina. Isso. E era quem chegasse primeiro, né? Não tinha uma carga de trabalho, não tinha uma individualidade nessa preparação física, mas era o que a gente tinha no momento, né? O que tinha no momento era os fatos que a gente tinha para se apegar e desenvolver a preparação física naquela época, era isso. E a preparação física veio evoluindo, o futebol veio evoluindo, e hoje, sem sombra de dúvida, eu te digo que o preparador físico ele se tornou secundário na preparação física de um elenco, porque hoje toda a preparação física é feita dentro dos próprios jogos. Então, aquela peça principal que a gente tinha do preparador físico, ele passou a ser como um nutricionista, ele passou a ser como um fisiologista, hoje ele é um pessoal de suporte, ele faz parte do suporte, né? É lógico que de um suporte com vamos colocar aqui, com importância muito grande dentro da comissão, mas hoje você desenvolve toda a preparação física a partir da especificidade do futebol, ou seja, é com jogos, né? Eu me lembro quando a gente falava do Givanildo, o Givanildo dava muito coletivo, mas é isso que condiciona o atleta, é o coletivo, é o joguinho em campo reduzido, onde você trabalha posse de bola, onde você trabalha o passe, e automaticamente você vê que são nessas atividades que os atletas conseguem desenvolver alta intensidade. Eu te digo isso porque naquela época também as avaliações físicas, o fisiologista era responsável e ainda é responsável pelas avaliações físicas, as avaliações físicas eram pontuais no início da temporada, no meio da temporada e lá no finalzinho da temporada. Então, o fisiologista fazia aquelas avaliações físicas e depois, para não ficar sem fazer nada, eu virava o homem dos números. Então, eu ia cuidar dos scouts, né, Na verdade, já é outra função completamente diferente. Hoje é o analista de desempenho que faz isso. Hoje já temos, o clube tem 2, 3 analistas de desempenho, geralmente, para fazer essa função. Mas, por quê? Porque você não tinha recurso material. Hoje, para você ter uma ideia, as avaliações elas acontecem diariamente. Então, toda vez que o elenco entra no campo para fazer um treinamento, eles estão sendo avaliados. Porque diariamente nós colocamos GPS nesses atletas, diariamente nós colocamos frequencímetros, então o GPS vai dar o volume dessa atividade, ou seja, o quanto eles percorreram. Os frequencímetros vão dar a intensidade dessa atividade, ou seja, se eles forem intenso ou não forem intenso. Não tem mais aquela história de fugir do roteiro do treinamento, aspas, como a gente falava na época, dar um migué, não tem como, você fica sabendo imediatamente pelos números que são apresentados pelos equipamentos. Isso, e logo ao final do treino. Na verdade, em alguns equipamentos, como nós já temos, de forma em tempo real, ou seja, ele está treinando, eu estou com a monitorização aqui em tempo real, a gente faz isso, por exemplo, com a intensidade, nós entregamos uma cinta, um monitor de frequência cardíaca a cada atleta, antes do treino. Eu vou com um tablet para o lado do gramado, enquanto o treino está rolando, eu tenho a intensidade de todos eles aqui mapeada. Então, quando um ou outro atleta não está atingindo a intensidade que o treinador ou o assistente técnico gostaria que estivesse, eu sou o primeiro a chegar na primeira parada para beber água, que é interessante, né? Bebe hoje, né? Até para puxar a orelha do jogador, a gente bota ele para beber água, vai lá, dá uma puxada na orelha dele, ó, sua intensidade está muito baixa, eu preciso que você aumente. Qual é a intensidade normal em termos de quilômetros percorridos de um atleta numa partida de futebol? 10 quilômetros? Se a gente pegar, por exemplo, na década de 70, um jogador de futebol corria em média 6 a 8 quilômetros, hoje de 10 a 12. Então, praticamente a gente duplicou o volume em campo. Antigamente a gente preparava fisicamente o atleta e depois ele ia jogar. Hoje o próprio jogo já diz a preparação física como tem que ser o treinamento daquele. E o que está faltando para que ele volte a atingir aquilo que você queria. Perfeito. Então, de repente, o treinador ele arma um esquema que os laterais têm que ficar passando o tempo todo
para esse treinador, no esquema dele, os laterais têm que ficar passando o tempo todo. O GPS me informa como é o jogo. E automaticamente eu já repasso para o preparador físico. Olha, os laterais estão fazendo em média de 10 a 12 quilômetros. A distância mais repetida pelos laterais foi a distância de 45 metros. Por várias vezes será 45 metros. Então, na hora do treinamento, na hora da parte física, para que a gente vai correr 10 quilômetros, 11 quilômetros, 20 quilômetros? A gente pode até correr 10 quilômetros, 11 quilômetros, 20 quilômetros, mas a gente vai correr 11 quilômetros repartidos em 45 metros. 11 quilômetros de 45 metros, 45 metros, 45 metros, porque é a distância que mais se repete. Tá? E assim vai para os volantes, assim vai para os zagueiros, assim vai para os atacantes. Então, à medida que um treinador ele implementa sua filosofia no esquema tático do clube, a gente usa o GPF para monitorar esse jogo e a partir do jogo a gente extrai a radiografia que a gente precisa para a preparação física. Agora o bicho vai pegar. Eu treinei 2 anos no Júnior e um jogo do Júnior, não sei se ainda é assim hoje, você pode me dizer com mais precisão. Mas o desgaste para um atleta de júnior era maior do que o desgaste para um atleta profissional, porque o atleta do júnior ele corria atrás da bola o tempo inteiro. Ele não tinha a noção tática, nem a visão de jogo, nem a experiência dos atalhos do gramado, como se fala hoje, que um atleta profissional sabe percorrer. Então ele tem hoje, como a bola está lá na frente, ele está dosando. A bola vem em cima dele, ele vai correr, ele vai dar o pique. Mas o Júnior não, era aquele negócio de quase que 11 atrás da bola, entendeu? Naquela época. Então, eu perdia, se eu não me engano, de 2, nem tinha 71 quilos, de 71 quilos com 1,91 m, por aí você tira. Mas eu perdi de 2 a 2,5 kg por partida, mais ou menos. Qual é a média hoje, um profissional perde? Geralmente 2, 2,5. Então, mas era de uma correria desregrada, né? Sem medo de ser feliz. Jogava num domingo, ou no sábado, às vezes a gente jogava na preliminar, às vezes a gente jogava no sábado à tarde. Normalmente o jogo de 2 horas, quando era na preliminar era 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, ou seja, um sol a pino, até 3h30. Claro, terminava o jogo, a gente terminava cansado. No outro dia a gente sentia umas dores musculares na perna, na coxa, coisa e tal. Mas no outro dia a gente estava jogando, e no outro dia estava querendo jogar. E na quarta-feira a gente estava em atividade. Por que diabo hoje, quando termina uma partida num domingo, alguém vai reclamar porque um jogador profissional vai jogar na quarta-feira, seu Hinaldo Freire? Léo, deixa eu te explicar direitinho. É muito interessante esse teu depoimento, tá? E a supervalorização sua nos trabalhos do pessoal da base, dos juniores. Concordo, muito bom. Mas eu não tenho visto isso. Não tem visto o quê? Não tenho visto, por exemplo, que um atleta do júnior pode correr mais do que um atleta profissional. Deixa eu te explicar por quê. Porque não existe principalmente o que a gente chama da cobrança. Faça um GPS no júnior e profissional, o menino vai correr 10 km a 12 do mesmo jeito. Quando você está jogando uma partida na categoria sub-17, sub-15, na hora que um atleta ele vai cansando, né, ele vai poder caminhar um pouco em campo e ele não vai ter cobrança nenhuma, de torcida nem de nada. Um jogador de futebol profissional, no primeiro momento que ele parar em campo, ele começar a andar, ou ele tem uma qualidade muito boa, para continuar caminhando em campo e ficar no campo por conta da qualidade dele, ou a turma vai querer a cabeça do treinador, a turma vai querer, porque não substituiu, vai querer a cabeça do preparador físico porque ele está caminhando. Você está querendo me dizer que um centroavante, um Túlio de Melo, vou botar assim, vou buscar um pouquinho para trás para o Romário, que ele corre mais do que 5 km no jogo de futebol, mas nem que a pau, Hinaldo. Não, se você pegar atacantes de referência, como por exemplo até o Walter mesmo, né, eles não são atletas de correr muito, mas na média geral, um atleta de futebol profissional, ele corre com muito mais intensidade. Não só ele corre mais, mas com muito mais intensidade. O GPS já permite a gente de monitorar não só as distâncias percorridas, mas as acelerações. Então, os GPS mais modernos, eles já vêm acoplados com os acelerômetros. Então, ele vai informar para a gente não só o volume percorrido, se foi 10 km ou se foi 12 km, mas quantas vezes o atleta acelerou e desacelerou. Por que isso é importante? Porque acelerar e desacelerar, principalmente desacelerar, traz para o músculo uma contração muscular bem agressiva, que é a contração excêntrica. O músculo ressente mais dessa contração, desse tipo de trabalho. Então, às vezes, a gente tem um lateral que fez 12 km e eu tenho um volante que só fez 8 km e no outro dia a gente vai analisar
um indicativo, um marcador de desgaste muscular, que é a enzima CK, e a gente percebe que a CK está muito mais alta no volante, que correu 8 km, do que no lateral, que correu 12. Ora, por que ela está tão mais alta no volante, que correu 8, do que no lateral, que correu 12? É porque o lateral, na hora que perde uma bola, volta trotando. Até mesmo quando ele perde, ele tem um tempo, ele tem um espaço maior para desacelerar. Ele corre e ele tem um espaço maior para desacelerar. O volante não. Ele acelera, ele bota força, acelera, depois o marcador dele muda, toca a bola para outra, ele desacelera, ele freia, volta a acelerar de novo. Então esse acelerar e desacelerar carrega para o músculo, contrações excêntricas bem fortes, o que leva um desgaste muscular bem alto também. Eu vejo hoje treinadores de futebol falando exaustivamente em cansaço de tal maneira, onde eu acredito que haja no atleta de futebol profissional hoje uma cultura do cansaço desnecessário. Ele, apesar dos números, por isso que eu estou dizendo, esqueça números de máquina, CK, coisa tal, vocês compraram agora o Reading Game, que é uma máquina que lê também o rendimento do atleta no jogo, pode até melhorar em 10% o rendimento do atleta, segundo eu tomei conhecimento recentemente, você vai falar sobre isso, mas eu acho que está incutindo psicologicamente no atleta de tal forma, onde o jogador de futebol, ele está se achando cansado, quando na verdade uma partida de futebol, quando você atua 2 horas, por mais intensa que seja, você tem 72 horas para estar em campo outra vez, sem esses treinos que eu acho que deveriam acontecer, e acho que tem uma outra tese que é defendida aí, quanto mais você treinar a intensidade, mais o atleta vai se acostumar com essa intensidade, vai render mais com essa intensidade. Eu queria que você desenvolvesse algo em relação a isso aí. Bem, Léo, na verdade eu vou começar te respondendo com uma pergunta que eu fiz, eu repassei essa pergunta de forma até curiosa, para os próprios atletas, né? Perguntando o que seria ideal, então. A gente jogar quarta e domingo, ou jogar domingo, né? Eu vou te falar com toda sinceridade. 100% disseram domingo, quarta e domingo? Não. Quando eu fiz essa pergunta alguns anos atrás, quando essa pergunta era feita 10 anos atrás, 100% respondiam quarta, domingo. Por quê? A gente ainda vinha de uma época onde a preparação física era muito contundente, onde a gente tinha aqueles treinos com volume muito grande, os jogadores principalmente volume muito grande sem bola. Então o preparador físico ia fazer os caras correr 6 km, 10 tiros de 1000, aquela coisa toda, são uns 10 anos atrás. Então, em detrimento a esse tipo de treinamento e passar a jogar, porque ele jogava, descansava, jogava de novo, descansava, um dia antes tinha um recreativo, depois jogava, ele preferia muito mais quarta e domingo. De um tempo para cá, de alguns anos, alguns poucos anos para cá, a cultura do futebol modificou. Você, na verdade, a pré-temporada é feita desde o primeiro dia já com joguinhos em campo reduzido. Nós já estamos mudando nesse sentido. Então, sabendo que hoje o atleta ele já faz a parte física dele, também utilizando a bola, que é o que ele mais gosta, eu vou te responder com toda sinceridade. A grande maioria, na hora que você pergunta, o que você prefere? Quarta, domingo? Domingo. O ideal, na verdade, sabe o que seria? Uma semana quarta, domingo, e a outra semana domingo. Se você fizer uma enquete com essas 3, você vai ver a grande maioria. E se você perguntar para o fisiologista, ele vai te responder seria a melhor opção. Para o treinador, seria a melhor opção. Tá? Eu não sei se seria a melhor opção para o torcedor que gosta de ver um volume de jogo muito grande. Eu não sei se seria uma boa opção para a televisão que precisa transmitir. Mas por que numa semana um jogo no meio da semana e outra semana sem o jogo? Porque nessa semana sem jogo você dá tempo de recuperar alguns atletas que levaram pancada. Porque a gente está tratando a questão do futebol aqui nesse momento, somente com a questão, focando muito a questão muscular, o desgaste muscular, o desgaste físico, mas é um esporte de contato. Porra, os caras levam pancada pra caramba. Eu vejo, por exemplo, no final do jogo, os caras cheios de bolsa de gelo, porque é edema, é pancada, é tostão, é porrada no tornozelo. Então ficaria excelente, porque você não deixaria uma semana longa, entre todos os jogos, mas a cada um intervalo de um jogo no meio e o jogo no final de semana, uma semana longa para o treinador organizar o esquema, treinar. Aí o pessoal diz assim, poxa, mas a gente não está conseguindo treinar. Não consegue. Se você bota jogo quarta e domingo, o treinador não consegue treinar. Por que Falcão não falou de cansaço contra o Salgueiro?
Já já você responde. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. A única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Os vários produtos da Excelsior são seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão a manutenção de alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Amigão, a gente quando ia jogar em Salgueiro, eram 500 quilômetros por baixo. Você pegou essa época, não pegou? Peguei. 500 quilômetros por baixo. Ônibus. Cara, 500 quilômetros com a perna dobrada. Às vezes, depois pode comprar um ônibus, um leito, né? Você esticava a perna. Antes sem ar-condicionado, né? Antes sem ar-condicionado. 500 quilômetros para jogar. Aí ia jogar para Maceió, ônibus. Ia jogar em Salvador, já era avião, 1 hora de voo. O Sport vai jogar com Salgueiro. Hinaldo Freire. É 1 hora de voo para Juazeiro do Norte. Hotel 4 estrelas, treina, descansa, viaja 1h30 de ônibus, são 110 quilômetros, para jogar, joga e volta. O Salgueiro, vocês foram uma vez para jogar em Salgueiro lá. O Salgueiro vem aqui 4. América, Santa, Náutico e Sport. 4 vezes. O Salgueiro, se quiser jogar, roda 110 quilômetros. Se quiser jogar, para onde ele for, ele parte de 110, que é o espaço que ele percorre para chegar em Juazeiro do Norte para poder voar para algum canto. Se ele quiser ir para Petrolina, 250. Se ele quiser ir para Recife, 500 quilômetros. O Salgueiro foi de ônibus para Natal, 10 horas de ônibus para ir, 10 horas para voltar e ganhou do ABC lá dentro. O Salgueiro viajou mais 500 para cá, para pegar um ônibus, para pegar um avião daqui para São Paulo, para chegar em São Paulo, pegar um ônibus para Araraquara. Olha só, para jogar com a Ferroviária. Jogou de igual para igual, perdeu por 1-0, mas jogo. De volta. 300 de ônibus, 3 horas de voo, 500 para Salgueiro. Aí vem para cá e ganha do Sport. O Falcão esqueceu de falar do cansaço, rapaz, que estava sem tempo para treinar. É verdade. É complicado. Eu já vi entrevista do Clebel, e o Clebel também falando nessa questão do desgaste. Ele também estava falando. Não é somente o pessoal dos clubes daqui de Pernambuco que estão falando do desgaste, não. Capital, você fala? Isso, da capital. Eu vi o Clebel também falando do desgaste. Agora, é lógico. É 10 vezes maior. Sim, é lógico. O que a gente tem que reconhecer nesse momento é que o Salgueiro está muito bem treinado, que não existe mais aquela diferença enorme entre os times da capital e os times do interior, porque se a suplementação e a boa alimentação chega nos times da capital, também chega no interior. Olha, Léo, eu vou te dizer com toda sinceridade, há 10 anos atrás, a gente ainda corria para pegar informações de alguns outros clubes aqui do Nordeste, como Vitória, Bahia. A gente entrava, né, sempre em contato com esse pessoal para ver o que eles estavam trazendo, o que eles estavam se alimentando, o que esses caras estavam suplementando para a gente trazer para cá. Hoje, eu vou te dizer sem medo de errar, hoje nós estamos virando referência. Eu te mostro meu celular, o pessoal do Bahia ligando pra gente, o pessoal do Vitória, o pessoal do CRB, do ABC de Natal, todo mundo já tem usado a gente como referência. De uns anos para cá, nós viramos referência. Então, as coisas acontecem muito a partir daqui. Você pergunta, isso vai ganhar jogo? Não. Provavelmente isso não vai ganhar jogo. Mas oferecer o que a gente tem de melhor para o jogador vai, no mínimo, aumentar a expectativa de vida útil dele dentro do futebol. Eu vou colocar só você mais uma sinuca de bico depois dessa mensagem para a gente concluir o nosso programa, que está sendo agradabilíssimo. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa no norte e nordeste do Brasil. Os vários produtos oferecidos pela Excelsior estão seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial e empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Planos da Excelsior, manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Tem uma coisa chamada cultura, Hinaldo. Independentemente de números e de preparação física. Você estudou, você é um grande estudioso, você é um cara que tem noção básica do que está dizendo, calcado em toda a experiência que você teve. Mas você mesmo está vendo o quanto mudou. Né? Você está vendo como era a preparação de antigamente, como é a preparação de hoje. E acredito que daqui a 20 anos nós vamos estar falando outro tipo de intensidade. Hoje você fala que o próprio jogo já é um treino para a partida seguinte. E isso é bem legal de se ouvir. É prova de que hoje você já teve uma coisa que eu não entendi, que eu não consegui entender.
como é que você teve um mês de férias, um mês de pré-temporada e tinham 20 jogadores no departamento médico dos 3 clubes da capital no mês seguinte. Com máquina de secar no esporte, sem a máquina de secar nos outros clubes, mas com um trabalho que é feito à base de muitos profissionais competentes. Então eu acho que tem muita coisa a ser estudada, reestudada no aspecto de preparação física. Quando eu fui colocar o futebol na rádio FM, me chamaram de louco. Porque eles diziam, a cultura daqui é ouvir futebol em AM, você tá maluco? Só você pirou? E a gente colocou o futebol FM. A mesma coisa eu estou dizendo a você em relação a essa cultura que tem hoje de descansar, de chinelinho. O jogador, primeiro, está tirando o prazer do atleta. O atleta tem que entender que ele tem prazer em jogar futebol. Quando você vai para campo hoje, é uma das profissões mais gostosas do mundo. Quando o jogador de futebol entra de férias, o que, é que vocês falam para eles? Não bate futebol, não. Descansa. Pois é, o cara vai bater pelada, ele vai bater bola. Então ele não pode perder o prazer do que ele tem. Eu não discuto quando o atleta ganha 300 mil. Ele dá para o clube o retorno de 300 mil, tá? Então tem que ganhar mesmo. Tem que ganhar 300 mil. É direito dele. Agora, para com essa cultura de chinelinho, de ai, ai, ui, ui, de não posso, de tododó, e vocês não têm nenhuma máquina que diga se o cara está cansado ou não. Vocês têm alguma coisa que chegue perto. Mas ele, se quiser dizer que está cansado, não tem como você dizer o contrário. É tão interessante essa questão que uma vez eu escutando uma palestra de um fisiologista português, e ele falou numa palavra que é interessantíssima, se chama resiliência. Resiliência é uma palavra que vem da física, que mostra a capacidade que alguns materiais têm de você submeter ele ao frio, ao calor, a querer entortar esse material e ele continua lá, íntegro. Isso é uma pessoa resiliente, é uma pessoa capaz de se adaptar às mais adversas situações. Eu tenho um jogador que tem um grau de resiliência muito grande, ou seja, você põe uma carga de trabalho muito forte, ele vai e se adapta. Já outros jogadores, infelizmente, não têm essa resiliência muito grande. E o fisiologista português dizia assim, não, nós estamos com uma técnica muito boa lá em Portugal. O que nós fazemos? Nós pegamos a primeira semana e sentamos pau, manhã, tarde e noite, treino, de alta intensidade. Na segunda semana, quem tiver em pé, a gente contrata. São os que prestam, são os que não vão se lesionar durante o ano. Faz tempo que Portugal não ganha nada no futebol. Mas só para um dado para o torcedor, o treinador de mimimi, você que chora porque não tem tempo para treinar, porque está tudo ruim, porque o gramado é uma desgraça, eu até ri quando o Sérgio China falou mal do gramado da ilha. Porque o Sérgio disse assim, o gramado aqui é fogo, a bola está viva o tempo inteiro, lá no Salgueiro a bola bate no gramado e para. Então dá chance para o jogador trabalhar a parte técnica, e aqui na ilha eu não consigo. Nenhum time da capital pernambucana ganha do Salgueiro desde 2009, ou seja, 7 anos, em jogos de dia. Nem Náutico nem Santa Esporte ganharam do Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, em jogos às 4 da tarde. Desde 2009 não acontece isso. E vou mais além. O Salgueiro, se ele tem jogado no Cornélio de Barros na Série B, não tinha caído. E uma outra observação. Se o Salgueiro jogar de tarde uma final do Campeonato Pernambucano lá no Cornélio de Barros, o Sport vai ter que correr pra caramba. E o sol é o mesmo, seu Hinaldo Freire. É o mesmo sol pra cada um, entendeu? Quando o Falcão fala assim, pô, não vou ter tempo de treinar pra pegar o CRB, sabe? O CRB também não vai ter tempo de treinar pra pegar o Sport, não. É verdade, mas é um bom dado que você tá dando pra gente, porque tabu é legal pra se quebrar, não é? Hinaldo, um abraço, amigo. Um abraço, Léo. Prazer estar conversando com você aqui nesse ambiente agradabilíssimo, né, que o Laércio montou por aqui, sabe? Uma comida espetacular, uma qualidade no atendimento. É porque a gente não viu o Chopinho ainda, hoje não dá, tá trabalhando. Show de bola, a gente, né, vou pegar a oportunidade de trazer a família para cá, porque é um ambiente extremamente familiar e agradável. É verdade que o Laércio tem esse privilégio de jogar também com GPS lá nas peladas de vocês? Rapaz, a gente faz de vez em quando na pré-temporada alguns jogos amistosos e a IBGM sempre vai, né, jogar lá. E o Laércio, se você não sabe, ele é atacante da IBGM. Cara, ele é atacante. E aí do treinador, Alexandre Julião... Tire não. Não tire não. Se inventar, tirar Laércio. Então ele é o único atleta do adversário que a gente também monitora. Qual a nota que você dá para ele como jogador? Nossa, às vezes quando ele consegue correr mais que 2 km, a gente sai batendo palma para ele. Um abraço a todos. O Léo fez essa coisa maravilhosa aqui. Vocês estão vendo imagens aí que o Léo está mostrando para você dos cômodos do restaurante Chalé 92. Fica ali aqui na Rua das Pernambucanas, um pouquinho antes do Hospital Jaime da Fonte. Do lado direito você encontra essa casa tombada que transformou-se nisso aqui, que o Laércio transformou nisso aqui.
Muito agradável, como foi muito agradável também a presença do Hinaldo Freire aqui no nosso Toque de Bola desse sábado para lá de especial. Vai ter parte 2, tem muita coisa que a gente ficou de emendar bigodes ainda, muita coisa pela frente, já estouramos o horário do programa, muita coisa foi editada, mas tem muita coisa ainda pra gente trabalhar daqui pra frente. Um grande abraço a todos, amanhã 9 ao vivo, hein? 1h30 de programa sem sair de cima, 9 da noite até 10h30, tem o Tá na Rede mostrando lances polêmicos, discussões, enfim, tudo isso e muito mais pra você aqui na Nova Nordeste. Um abraço a todos, uma ótima noite de sábado e um grande domingo a todos. Tchau. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.